A paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais uma escola dominical. E antes de mais nada, eu quero convidar os irmãos que estão em casa, nossos professores, nossos pastores, nossos alunos, que nós possamos curvar nossa cabeça e fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus, pedindo a Deus que venha nos ajudar nesta manhã, que nós possamos aprender sobre a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, Tua graça neste momento, para que nós possamos aprender a Tua palavra, que a Tua palavra realmente fique escrita nos nossos corações, de forma, Pai, que nós venhamos, Pai, pecar contra Ti, mas que nós possamos ser edificados pelo conhecimento que vai ser transmitido nessa manhã. Abençoa os nossos professores, abençoa os nossos alunos, abençoa nossos pastores, Pai, para que nós possamos crescer, aprender diante de Ti, ser instruídos através do ensinamento da Sua palavra. No nome de Jesus é o que eu te peço e agradeço desde já. Amém. Como mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para aprender da palavra de Deus, mais uma lição tão maravilhosa para nós, que nós estamos crescendo. É maravilhoso quando nós conhecemos a Deus através da sua palavra, realmente um ensinamento sólido para que nós possamos realmente venhamos servir ao Senhor dando o nosso melhor. Quero já de antemão agradecer a todos os irmãos que pela audiência, como disse, nossos pastores, os nossos alunos que sempre estão participando conosco. Irmãos, eu quero já ressaltar para que os irmãos possam se inscrever no nosso canal do YouTube. Dá o seu like aí no vídeo, compartilha, se inscreva e ative as notificações aí do sininho, para que você receba sempre uma notificação, sempre que tiver um vídeo novo, os nossos cultos, a nossa escola dominical. Todos os nossos programas são colocados aqui para que você possa ouvir essa palavra. Eu tenho ouvido relatos que muitas pessoas estão sendo muito abençoadas através dos nossos canais, também através da nossa página do Facebook. Curta a nossa página, compartilha, meu irmão. Eu sempre ressalto para os irmãos, aquele irmão que você está olhando, que não está participando, aquele parente, aquele amigo, manda para ele o link para que ele possa ouvir as palavras, participar dos cultos e com certeza aprender da palavra de Deus. Aqui no seu vídeo está passando também o telefone da livraria Fonte Viva, da irmã Célia e da irmã Lívia. Para quê? Para que você adquira a sua lição da escola dominical, para que você adquira a sua Bíblia, ou a sua literatura, o seu livro. Manda mensagem para ela, meu irmão. Você que está querendo comprar uma Bíblia nova, uma Bíblia de estudo, manda para elas que elas vão interagir com você, vão estar aí te orientando e principalmente a nossa lição, se você ainda não tem, para que você possa adquirir e você possa acompanhar conosco o conteúdo da nossa aula. Irmãos, como é de costume, todos os domingos nós temos dois convidados, dois irmãos da nossa igreja que estão aqui para enriquecer o nosso conhecimento. Eles estão aqui para comentar a lição, entrar nos detalhes. A gente tem visto aqui muito texto que a gente lê, acostuma de ler, mas de repente aquele detalhe a gente não tinha prestado atenção. E é esse o objetivo da escola dominical. Está conosco aqui nosso irmão o presbítero Luciano. Pai do Senhor, irmão Luciano. Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Pai do Senhor a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nessa manhã. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente nessa manhã. Também, irmãos, está conosco aqui o nosso diácono, irmão João Paulo Júnior. Pai do Senhor, irmão João Paulo, a gente costuma chamar de Juninho, né? Pai do Senhor, irmão João Paulo. Amém, a paz do Senhor, nosso irmão Paulo e a todos os irmãos. Vamos agora, irmãos, para o nosso quadro Você Sabia? Amém, meus irmãos. Vamos apresentar a nossa lição agora, a lição de número 8. Naamã é curado da lepra. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando, irmãos, nesse trimestre, o tema da nossa lição é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nós estamos vendo aí lições maravilhosas, aprendemos sobre Elias, sobre os reis, estamos aprendendo sobre Eliseu agora, e essa passagem é uma passagem muito conhecida do meio cristão, mas nós vamos aprender hoje detalhes sobre esse assunto que é muito importante para nós. Eu quero que você acompanhe conosco aqui a leitura do nosso textuário, que está na sua lição, meu irmão, acompanhe na sua lição. Eu sempre estou aprendendo dessa maneira e quero passar para os irmãos. Eu estou com uma caneta aqui na mão, deixa o seu bloquinho de notas aí do lado, anota, tira a sua dúvida. Se ficou em dúvida, anota, manda para nós, que nós aqui reunindo os irmãos, se nós não soubermos, vamos buscar para quem sabe, vamos responder aos irmãos, para que os irmãos não fiquem com dúvida. Mas anota aquela passagem bíblica, aquele texto, para que você possa
crescer e aprender através desse ensinamento. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14, é o nosso textuário, que diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. A verdade prática diz assim: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que Ele apraz. Olha que leitura tão importante para nós, ensinamento para nós. Nós precisamos dos milagres de Deus, mas vamos aprender sobre esse assunto hoje, que não é bem da maneira que nós pensamos, né? Deus tem sua vontade soberana sobre as nossas vidas. Eu quero que você também agora faça parte conosco da nossa leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1 ao 10, 14, o 25 e o 27. Acompanhe a leitura conosco agora. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Maravilha, meus irmãos. Olha que leitura tão maravilhosa sobre esse texto que nós vamos estudar hoje. Como eu disse, é um texto que a gente ouve direto nas nossas congregações, talvez nas suas mensagens que você assiste na internet, mas talvez não tão aprofundado como nós vamos estar aprendendo hoje, certo? Irmãos, todas as nossas lições têm um objetivo geral da lição. Qual que é o objetivo geral dessa lição? Revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. E cada tópico tem também os seus objetivos. O primeiro tópico é relatar a busca de Naamã por sua cura. O segundo é salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã.
E o terceiro é identificar a ambição de Geazi. Olha que assunto, tem muita coisa para a gente aprender aqui, lições práticas para os nossos dias. Irmãos, nós entramos então na nossa introdução da nossa lição. Nós vamos ver, irmãos, que a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar a sua obediência e fé, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem na sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Irmãos, como disse, é muito prático para os nossos dias. Nós vamos entender que Deus tem uma vontade, que para que nós possamos compreendê-la, precisamos nos humilhar diante de Deus. E é que vamos aprender aqui lições valiosas. Entramos então, irmãos, no nosso primeiro tópico, né? Naamã, o chefe do exército sírio. Os irmãos podem acompanhar na sua lição. Eu sei que os irmãos gostam de fazer a leitura, acompanhar, então pode acompanhar e vai anotando, como disse aí, para se ficar alguma dúvida. Estudamos na lição passada o início do ministério de Eliseu e como Deus usou de forma extraordinária em 3 ocasiões especiais. Foi o milagre das águas, nós estudamos na lição passada, multiplicação do azeite da viúva e aniquilação da morte que havia na panela. Nessa lição de hoje, vamos estudar sobre o milagre de Naamã. Irmão Luciano, quem era Naamã e por que ele foi até o profeta Eliseu? Deixa eu tirar a máscara para falar melhor. Naamã é como você já deu uma introdução muito bem explicada, né? Ele era um grande chefe de escalão do exército assírio, homem de confiança, onde o rei depositava, encostava o seu braço, homem muito valioso em guerras. As guerras que ele lutou, ele venceu e esse homem, o início do capítulo 5, ele vai nos dizer assim, olha, e Naamã, chefe do exército rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos assírios, e era este varão valoroso. Mas tem uma vírgula aí, Paulinho. Porém leproso. Essa vírgula que tem nesse primeiro versículo deste capítulo 5, porém leproso. Homem de guerra, homem valoroso, mas era leproso. Tinha uma doença consigo, uma lembrança consigo, né? Isso poderia, se a gente for pesquisar um pouco mais, Juninho, nas tradições judaicas, você sabia que todos nós sabemos que havia um leprosário para essas pessoas ficarem, elas ficavam exclusas, não podia ter contato com ninguém. Porém, nesse costume deles, a gente não se sabe como que era, mas provavelmente teria que ser separado, tudo separado, como o câncer de pele hoje, né? Quando a gente tem hoje a gente tem a medicina hoje está muito avançada, mas para aquela época era uma doença incurável, não tinha cura, não existia cura para isso. Então esse homem, ele era de guerra mesmo, mas em uma das suas guerras, todos nós sabemos que eles levavam os despojos de guerra quando vencia, e este homem levou consigo, Paulo, uma menina, né? Aqui no segundo subtópico vai dizer: a escrava dava testemunha de Deus. É interessante como essa menina, acho que é o papel fundamental aqui, acho que depois de Naamã, a personagem central dessa história aí, tirando o foco de Eliseu um pouquinho, é essa menina. Concordamos nisso? E você de casa também concorda com isso? Eu creio que sim. Porque, veja bem, essa menina teve um papel fundamental na história. Ela foi levada cativa, ela foi levada presa, ela foi levada, mesmo que humilhante, né, para ser levada, tirada do seu meio familiar. Me faz menção aqui um pouquinho, recordar um pouquinho a história dos 3 jovens, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né,
os 3 homens lá que estavam, os 4 homens, né? Que não se contaminaram com o manjar do rei. Essa menina, ela se manteve fiel. E domingo passado nós estudávamos uma lição com os adolescentes que dizia exatamente sobre esse homem, sobre essa menina. Meninos, adolescentes valorosos na Bíblia. E como que é que você está sendo em seu convívio? Como que nós estamos sendo em nosso convívio? Essa menina, ela tinha todos os motivos do mundo para não falar de Deus mais. Para não falar. Ela poder se calar. Falou, estou em terra distante, sou escrava, vim forçado, não queria vir, tirado do meio dos meus pais, agora estou eu aqui. Interessante nós vermos de uma perspectiva de um outro lado. É que essa menina, ela teve um papel importantíssimo. Ela dava testemunho. Ela dava testemunho, Juninho. Como que nós estamos dando testemunho? Primeiramente com o nosso vizinho, com os nossos parentes. Aquela festinha, aquele jantarzinho, aquela churrasquinho no final de semana. Será que nós estamos dando o exemplo? Nós estamos dando exemplos como essa menina deu? O que nos chama, outro ponto fundamental nessa menina, nessa adolescente, é que ela ganhou o respeito daquela casa. Ela ganha o respeito. Ela ganha o seu Senhor. Às vezes, meu querido irmão que nos assiste, ou você que está nos ouvindo, talvez você não precisa falar tão bonito. Talvez você não precisa ter a maior teologia, né, Paulinho? Precisa ter um curso de teológico muito grande para você falar do amor de Cristo. Não. O seu simples jeito de ser vai falar muito mais. E essa menina, ela dava testemunho do Deus vivo. Olha só, ela disse assim, em uma das suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina escrava. Está registrado em 2 Reis capítulo 2, que é o versículo 2. E esta passou a morar na sua casa. E ela percebe o sofrimento da família. Ela percebe como aquela família sofria com aquela doença. Aí ela percebe isso daí, ela é perceptiva. Nós como cristãos, temos que estar atento aos mínimos detalhes daquelas pessoas que nos arrodeiam. Seja numa oração, posso orar por você? Eu posso dar o testemunho da minha vida? Como que nós estamos sendo? Essa menina, ela foi fiel. Ela deu o testemunho. Porém, ela chega até a sua senhora e diz assim, olha, se o meu Senhor estivesse em Samaria, é isso, né? Se ela estivesse em Samaria, ele saberia que lá há homem de Deus. Olha o plano de Deus para a nação. Olha o plano de Deus para aquela família. Foi levada escrava, mas era plano de Deus para que a Síria visse que em Israel há um Deus vivo. Nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor e dizendo, há um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura e pode restaurar, não sei porquê, mas pode restaurar o teu casamento nessa manhã. Ele pode restaurar a tua vida, o teu casamento, o teu filho. Esse é o Deus a qual nós servimos. Um Deus que tudo pode, um Deus que vê tudo. Ela podia dizer assim, eu estou distante, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Estou escrava mesmo. Ela podia ter mil e uma razões para não falar do amor de Cristo. Mas ela não se calou. Não se cale em falar do amor de Deus. Não se cale em falar das verdades para o seu vizinho. E ela se levanta e diz assim, olha, há Deus em Israel. Há Deus em Israel. Se ele estivesse lá, ele haveria que lá há um Deus.
Bom, deixa eu correr um pouquinho, né? Essa lição é meia... muitos detalhes, e se eu ficar preso a esse detalhe aqui, a lição não corre, né, Paulinho? A caravana de Naamã. Foi me perguntado quantos talentos, né? Quantos que eles levaram para esse homem de Deus. A Bíblia revela lá em capítulo 5, verso 5, então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tornou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E 10 mudas de veste. Ele chega até o rei de Israel. Vim aqui para ser curado. Sou eu algum Deus para que você venha até a mim? Como que é? Eu sou Deus? Ele rasga suas vestes. E em pranto, né? Ele entra em pranto. Vou deixar um pouquinho agora para você, Juninho, para você falar um pouquinho mais. Meus irmãos, desse primeiro tópico, nós vimos aí, como o nosso irmão Luciano bem comentou, nós vimos aí que como Deus agiu de uma forma extraordinária para que essa nação, que era uma nação inimiga do povo de Deus, se a gente parar para analisar, o rei Acabe, que era o pai do rei Jorão, que era o rei da nação de Israel naquele momento, a qual Eliseu estava, foi morto pelo rei da Síria, pelo exército da Síria. Então, eram povos inimigos. Tanto por isso que ele levou cativa, né, essa menina. E nós vemos lições extraordinárias, como o nosso irmão bem disse, mas nós temos que refletir um pouco mais a quem nós estamos apontando e quem está perto de nós. Muitas pessoas estão próximas a nós e precisam de uma orientação de chegar até Deus. E esta menina, esta jovem, uma adolescente, fez um papel fundamental, né, para que este grande homem, de uma posição elevada, fosse até a presença do profeta Eliseu, em outras palavras, fosse até Deus diante do problema que ele enfrentava naquele momento. Nós, como o nosso irmão Luciano bem disse, um grande projeto de Deus que talvez nem a mente mais brilhante poderia talvez descrever. Irmãos, e nós vamos agora então, a síntese desse primeiro tópico, né, o resumo diz, o Senhor está pronto para curar, basta que busquemos e que depositemos nossa confiança e fé nele. Deus está realmente pronto para curar, né? Então é o momento para eu e você exercermos a nossa fé. Vimos que essa menina usou a fé e apontou, disse, olha, se ele estiver lá, ele vai resolver, esse sofrimento dele vai acabar. Então, e essa palavra que ela deu foi aí poderosa. Vamos para o segundo subtópico, irmãos. O segundo tópico, melhor dizendo, né? Você pode acompanhar na sua lição, o mergulho no rio Jordão. Então, nós vimos o primeiro tópico que, através da intervenção dessa jovem serva, né, de Naamã, ele foi até o profeta Eliseu. Diz assim, já sabemos que Naamã era uma pessoa muito importante, mas, porém, era leproso. Nosso irmão Luciano deu bastante ênfase nisso, né? E por intermédio da sua serva, foi ao encontro do homem de Deus, Eliseu. Bom, João Paulo, qual era a expectativa de Naamã ao se encontrar com o profeta Eliseu e qual foi a resposta de Eliseu? E aí o complemento ainda, né? E o que nós aplicamos em nossas vidas, nos nossos dias, em relação aos milagres de Deus? Amém, irmãos. Perguntas válidas para esse tópico, né, a qual nós vamos responder aos irmãos diante dos textos aqui, diante dos comentários. Eu vou recapitular um pouco sobre o que o nosso irmão Luciano disse, até a própria pergunta, irmãos, para que a gente venha pegar os detalhes daqui da mensagem, né, e do que o comentário exige. Então nós vimos aqui na pergunta e na própria explicação do nosso irmão Luciano, que Naamã era um homem importante, porém ele era leproso, irmãos. Como é o caso, né, de várias pessoas, né, que possuem uma moral intocável, né? Porém, irmãos, são portadoras de um mal maior, o pecado. Então nós vemos que não adianta ser bom, né, ser moralmente, né, indelével. Precisa de Jesus Cristo, precisa aceitar Jesus. Nós vemos, irmãos, uma falha de Naamã e o seu rei, como explicado pelo nosso irmão Luciano, que a serva, a adolescente, a jovem,
ela diz que ele deveria procurar o homem de Deus, o profeta, em Samaria. Mas não é isso que Ben-Hadad II faz juntamente com Naamã. Eles entregam uma carta para o rei de Israel. Mas naquele momento, irmãos, o rei de Israel não era o homem de Deus. Ele era um descendente de Acabe, como nós já citamos aqui, né? Nosso irmão Paulinho citou. E ele andava nos mesmos erros de seu pai, nos mesmos erros de Acabe. Portanto, Jorão não era uma pessoa que tinha Deus, e muito menos o poder de Deus, para que curasse, né? Para que orasse, para que pedisse a Deus a cura de Naamã. E neste erro, irmãos, do envio da carta justamente para o rei de Israel, surge o objetivo, né, maior, o objetivo de Eliseu, o objetivo de Deus, que era demonstrar para o rei de Israel, demonstrar para o povo de Israel que ainda havia um homem de Deus, que ainda havia um profeta de Deus, mesmo a nação de Israel naquele período, irmãos, vivendo um tempo muito afastado de Deus. Existiam os profetas, existia Eliseu, que era um homem de Deus, né? Porém a nação vivia na idolatria instituída lá atrás, né, por Jeroboão, confirmada por outros reis, e agora muito mais forte por Acabe, Jezabel e por Jorão. Então necessitava o povo reconhecer que mesmo naquele período difícil, Deus ainda continuava agindo, continuava, né, usando homens para fazer o seu papel, para mostrar, né, que havia um Deus verdadeiro em Israel. Então o erro, irmão, surge na carta enviada ao rei Jorão. Justamente nesse momento surge o objetivo. O rei Jorão se lamenta, rasga suas vestes, como foi explicado aqui, mas Eliseu fica sabendo. Então surge o objetivo maior. A parte B do versículo 8, né, de 2 Reis capítulo 5 diz: por que rasgaste as tuas vestes? Eliseu dizendo, né? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Nós vemos que o primeiro tópico, irmãos, diz: Eliseu não se impressionou com a pompa. Justamente quando Naamã chega com todas aqueles presentes, né, para entregar, para que se fosse reconhecido aquilo que era feito por ele, Eliseu não se impressiona porque o objetivo da realização do milagre não era, irmãos, receber presentes, e não era se vender. Aqui, irmãos, eu faço um parênteses bem rápido, demonstrando aqui que o homem de Deus, ele tem um objetivo maior, o objetivo de revelar a Deus, e o objetivo de revelar nesse momento a Israel que tinha um profeta, que existia um profeta, e não usar, irmãos, a piedade, usar o dom de Deus como causa de ganho, como acontece hoje em dia, né? Muitas pessoas usam aquilo que Deus deu para ele, né, ou para ela, para tentar, irmãos, ganhar dinheiro com isso, né? Essa é a palavra, não tem outro modo de explicar. Ganhar dinheiro com isso. E Eliseu poderia ter feito isso. Se os irmãos olharem só os quilos da prata, irmãos, numa cotação antiga, alguns anos atrás, dava aproximadamente $19.500. Então os irmãos podem pensar hoje, olhando para a sua situação financeira, $19.500, tenho certeza que fazia uma diferença muito grande, né? Porque tinha uma escola de profetas. Exatamente. Que tinha ali os seus afazeres, tinha, né, que gastar, e ele poderia usar aquilo para o seu bem. Mas não era o objetivo de Deus naquele momento. O objetivo era revelar que existia um profeta naquela nação. Por isso, irmãos, Eliseu não se impressiona com aquilo. Ele não vai ver Naamã, ele não vai cumprimentar Naamã, ele não vai se apresentar, não vai pegar na mão. E ele manda um mensageiro até Naamã e diz, né: Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que você vai receber o milagre. E aqui, irmãos, nós partimos para o segundo subtópico aqui: a decisão e a cura de Naamã. Nós observamos, irmãos, que o comandante sírio ele fica decepcionado com a resposta que ele recebeu daquele mensageiro, né? Ele pensava, irmãos, e eu faço outro parênteses aqui, como alguns pensam hoje. Ele pensava igualzinho algumas pessoas pensam hoje. Tem várias e várias pessoas que vêm à casa de Deus e pensam, irmãos, que Deus, para falar com você, é necessário que Ele te aponte diante da membresia,
mande você ficar de pé, revele o seu nome, a sua vida, vai lá, impõe as mãos sobre você, ora e você sente, né, ele passar mãos nas suas feridas e aquilo ser curado, ser liberto. Mas não é assim, irmãos, que Deus opera milagres, que Jesus Cristo opera milagres. Ele pode fazer isso. Tenho certeza que você, cristão, já passou, já teve uma experiência dessa, né, de uma pessoa apontar você se levantar. Mas não é somente assim que Deus fala. E Naamã tinha esse problema. A fé dele estava no profeta e não em Deus. O que é justamente o que acontece hoje. Então as pessoas vão à igreja, acontece de ter uma experiência dessa e passam a idolatrar o profeta. E isso é um perigo, porque, irmãos, não é a ação do profeta que cura, que salva, que liberta. É a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. Não é a ação do profeta ir lá passar a mão e orar. É obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Então, irmãos, Naamã, ele era como algumas pessoas são hoje. Vem à igreja, Deus não falou comigo hoje. Mas por que Deus não falou com você? O profeta estava no culto, Deus levantou algumas pessoas, ele falou, mas comigo não falou. Não é assim, irmãos, não é assim. Nós devemos nos atentar e ser sensível ao Espírito Santo, para que a palavra de Deus entre no nosso coração, faça morada, nos transforme, né, nos ensine, mas não na ação do profeta, e sim na ação da obediência e da fé na palavra de Deus. Então, para receber o milagre, irmãos, é necessário fé e obediência. E para Naamã, cabe aqui citar, irmãos, uma pitada de humildade e humilhação. Por quê? Ele considerava, irmãos, os rios de Damasco, que era a capital da Síria, melhores e superiores, e nós podemos falar que até que um pouco de razão ele tinha nisso. Ele não sabia também, irmãos, que o Rio Jordão, ele anteriormente fora palco de grandes milagres de Deus, né, se a gente for observar na Bíblia. É lógico que se ele também fosse simplesmente pelas águas do Rio Jordão, ele também não estaria exercitando sua fé corretamente, que é o que algumas pessoas fazem também hoje. Muita gente confia na água que é colocada perto do televisor para fazer a oração e pensa que aquela água que ele tomar vai curar ele. E não é isso, irmãos, não é isso. Assim estamos exercitando a fé errada. A fé tem que ser na palavra de Deus. Então, de fato, Deus poderia curar ele em qualquer rio do mundo, pois o poder curador está em Deus, não nas águas dos rios, né, em nenhum outro lugar. Então, Naamã, irmãos, ele fica contrariado no início, ele não quer descer ao Rio Jordão e mergulhar, mas os seus servos, né, começam a falar com ele e de uma forma carinhosa, né, meu pai, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, você não certamente faria, porque você quer receber. Era um homem de destaque, porém era leproso. Tanto era conhecido por ser um homem guerreiro, um homem forte, um homem vencedor, como ser conhecido por um homem leproso. Mais humilhante do que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão era ser leproso naquela época, justamente pelo que o nosso irmão Luciano nos ensinou aqui. Difícil, não tinha cura, tinha que viver separado, né? Pelo menos na tradição judaica. Com certeza na Síria também era uma dificuldade tremenda. E a gente vê, irmãos, que a humilhação era ser leproso. Era difícil, ele precisava de uma libertação. Então era difícil, era humilhante, mas ele tinha que obedecer, porque naquele momento Deus poderia realizar um milagre da vida dele. Duas personagens se encontram aí, desculpa tomando seu gancho. Nós vemos ele dando ouvido para uma menina serva, e no segundo ato nós vemos ele dando ouvido a um servo. Exatamente. A um servo. Se ele não tivesse pedido, você não faria coisa pior? Coisa maior? Mais difícil? O que é ir lá no rio? Vai lá, não é? Tenta pelo menos. Ouve, obedece. Ele ouviu a voz. Ele ouviu por 2 vezes uma voz. Falou, às vezes Deus fala conosco a primeira vez, nós ouvidamos, fala a segunda. Peraí. Coisa mais. Tem que ouvir, irmãos. Tem que ouvir. É isso que o Espírito Santo está falando conosco na lição, na aula. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus, é isso exatamente. Ouça a voz de Deus. Se nós damos ouvir a voz, nós erramos menos, pecamos menos, agradamos mais a Deus se ouvir a Deus. Olha só que interessante.
ouvir Deus. Muito importante, irmãos. Às vezes nós queremos a ação de alguém, mas a primeira ação é nossa na obediência, no ouvir, no prestar atenção, em ser sensível àquilo que Deus quer dizer. Então, Naamã, ele ouve. E a partir de que ele deu ouvido, a Bíblia diz que ele mergulha. É verdade. E no 7º mergulho, ele sai das águas com a sua pele purificada como se fosse de um menino. Uma pele nova, restaurada, transformada. Olha o milagre de Deus. O milagre de Deus tinha acontecido naquela época, uma doença que não tinha cura. Só Deus poderia realizar um milagre. Ele foi lá falar com o homem de Deus. O homem não quis nem sair de casa. Mandou um mensageiro. Mas ele ouviu. Antes de, irmãos, prestarmos atenção na ação do profeta, prestemos atenção na voz de Deus. Naamã ouviu e recebeu o milagre. Tópico 3, irmãos, sei que estou tomando um pouco de tempo já. Deus, ele ainda opera milagres, né? E não misticismos. Isso aqui é muito importante para nós. Então, Deus continua sendo o mesmo. Ao não exercitarmos a nossa fé, nós deixamos de receber as bênçãos de Deus. Nós vemos aqui ele citando o comentarista, o número 7. Na Bíblia ele tem um sentido especial, a perfeição. Porém, irmãos, ele não dá liberdade para ser usado como prerrogativa da bênção de Deus. Eu estou fazendo um outro parênteses aqui muito importante. O número 7 não é para ser usado como prerrogativa da bênção. Não quer dizer, irmãos, que a gente possa confiar, veja bem essa palavra que eu estou dizendo. Não quer dizer que nós devemos confiar na campanha dos 7 dias da libertação, dos 7 dias da prosperidade, dos 7 dias do milagre. Não são os 7 dias, não são o tempo da campanha. A oração é sem cessar, Paulo diz. Paulinho nos ensina, né? Paulo nos ensina, sem cessar, orando, confiando em Deus. Ao tempo de Deus, Deus vai realizar um milagre. Porque imagina, irmãos, o tanto de pessoa que por não conhecer a palavra, não conhecer Deus, se frustrou no 7º dia a não receber a sua bênção, não receber a resposta, não receber a prosperidade. Um detalhe muito importante, quando Elias ele profetiza que não haveria chuva sobre a terra, Elias mesmo, né? Eu faço confusão ali de Elias e Eliseu. Ele disse assim, olha, não haverá chuva sobre a terra. Quanto tempo? Ele falou que não iria chover. Quanto tempo? O tempo não foi ele que predisse. O tempo foi Deus quem determinou. Lá em Tiago vai falar que por 3 anos e meio não choveu. Sim. Mas o tempo da prova, quem determina é Deus. É Deus. Exatamente, irmãos. Muito bem exemplificado. Por isso que muitas pessoas, por não conhecer, se agarram aos 7 dias, se frustram, fazem campanhas, dias, não recebem e ficam frustradas. E olha o que isso faz com o povo. Até numa família inteira. As pessoas deixam de confiar em Deus, deixam de olhar o líder espiritual como alguém que tem Deus na vida, por causa disso, irmãos. Então o misticismo ele não pode existir. Não pode existir, não podemos confiar nos dias, na água, na ação. A gente deve confiar na palavra de Deus, orar sem cessar, obedecer e acreditar que Deus pode realizar um milagre. Então, Deus realizará os seus milagres mediante nossa fé, busca e obediência. Por isso, Jesus disse, irmãos, que no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos, mas somente Naamã, o sírio, fora curado. Havia muitos naquela época que eram leprosos. Não receberam o milagre. Por quê? Não creram, não acreditavam. E quantas pessoas hoje estão deixando de acreditar em Deus por pessoas de dentro da igreja que não dão testemunho verdadeiro da palavra de Deus? Exatamente. Então, olha, irmãos, a responsabilidade do cristão, do ouvir a Deus, do obedecer, nessa questão do exemplo de Naamã. Então, o mergulho no Rio Jordão, irmãos, foi para que acontecesse isso, demonstrasse um homem que não teve fé no início, mas que ouviu a voz de Deus, acreditou, confiou, recebeu o milagre. Muitos eram leprosos, mas não receberam, porque não tiveram a mesma fé que Naamã. Deus abençoe. Meus irmãos, nós estamos vendo nessa manhã que ensino maravilhoso para nós. Eu fiz aqui uma transposição, Juninho, 19.500, né, mais ou menos, dólares, né, trazendo para os nossos reais aqui, 100 mil reais.
Coincidência, aqui a comparação é coincidência, né? Vamos dizer, ninguém planejou. O Juninho trouxe essa informação importante, é que nós estamos vendo, irmãos. Eu quero que os irmãos reflitam nos nossos dias. Será que as pessoas não estão querendo algo em troca por trazer algo de Deus? Né? 100 mil reais, né? É um valor, né, alto, né? E era só um item, né? E aí nós estamos vendo, irmãos, o que as pessoas estão focando. O Simão falou sobre a questão do misticismo, né? Não adianta nada eu fazer 1 ano de oração, sendo que eu não ouço a voz de Deus. Se Naaman não tivesse ouvido como era o processo, não foi do que ele pensou. E foi de uma forma diferente. Pode ser que Deus está falando comigo, eu estou querendo algo de Deus, um milagre de Deus, mas Deus está falando comigo, eu preciso que você mude isso, faça isso. Se eu não entrar por o caminho, foi o que ele disse a Saul, né? Melhor obedecer do que sacrificar. O que Deus quer de nós, irmãos, é a nossa obediência em relação à palavra dele, para que nós possamos receber esse milagre, essa bênção. A síntese desse tópico, irmãos, que o nosso tempo vai rápido, né? Diz assim, síntese do segundo tópico. O resumo: para ser alcançado pelo milagre divino é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Então, nosso irmão bem enfatizou a respeito do orgulho, da ordem de Deus. O profeta não foi nem lá recebê-lo, mas ele saiu com um milagre. É o que ele precisava, né? A bênção maior. De fato, a gente às vezes não está querendo receber a nossa bênção maior, que é a nossa salvação, né? As pessoas rejeitam por causa de uma questão de se humilhar. Então, nós precisamos humilhar diante de Deus, saber que quem está certo é Deus e nós não. Muito bem esse ponto. Vamos para o terceiro tópico, irmãos, que vai ser comentado pelo nosso irmão Luciano. O primeiro e o segundo subtópico, que é Geazi acometido a lepra. Os irmãos estão acompanhando a sua lição e também aí no decorrer do texto, né? Nós vamos agora para o terceiro e último tópico dessa lição. A rejeição dos presentes. Nós vimos que Naaman levou, né, presentes ali. O nosso irmão bem comentou que os presentes talvez eram para o rei Jorão, né? A carta foi direcionada a ele, mas como Eliseu pediu para ver, e então ele levou. Aí ele quis dar presentes, né? Irmão Luciano, quais foram esses presentes que ele quis levar, né? E o segundo, já aproveitando e fazendo a menção no segundo subtópico, né? Que diz: os homens de Deus não se deixam vender, porque Eliseu rejeitou então esses presentes de Naaman. Quanto aos presentes, acho que já foi bem enfatizado pelo Juninho, né? Pelo Paulinho, João Paulo, né? Perdão. Ele fala no verso 5: então o rei da Síria 10.000 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mil mudas de vestes. Era de linho fino, linho puro. Era muito valioso. Por quê? Aqui vem dizendo assim: a rejeição dos presentes que Naaman não quis. Eu trouxe aqui um livro, comentarista, que ele diz assim, olha, do Matthew Henry. Eu não gosto muito de escrever, para a minha letra eu não entendo muito, então eu trago livros. Diz assim, olha, um tópico que eu gravei aqui, muito assim, olha: a gratidão do profeta Eliseu, por essa razão, por causa daquele cujo servo tu és, eu tenho perante ti prata, ouros, roupas, qualquer coisa que te agrades em aceitar. Ele valorizou a cura, não pela facilidade dela para o profeta, mas pela possibilidade de ele recebê-la, e com alegria pagaria, e por ela adequadamente. Mas Eliseu generosamente recusou a gratificação, embora Naaman insistisse com ele para aceitá-la, e para evitar qualquer importunação, endosou a sua recusa com um juramento: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, porque ele não necessitasse, pois era pobre o bastante e sabia o que fazer com ela, ele como usá-la entre os filhos dos profetas, nem porque ele pensasse que fosse ilegítimo, pois recebeu presentes de outros, mas não tinha obrigação com esse sírio, nem deveria dizer: eu enriqueci a Eliseu.
Ele disse assim: por que eu vou aceitar esses presentes? O comentarista aqui, o Matthew Henry, ele vai dizendo muito bem, por que ele iria recusar um presente se ele poderia usar para finalidade? Ele não pediu. A Bíblia não cita que ele pediu. Não. A Bíblia não cita que ele requereu, como muitas, não vou entrar em detalhes, mas tem muitas denominações, diz assim: olha, para você receber a cura, você tem que trazer tal coisa. Olha, para você ser curado, você tem que fazer tal sacrifício. Não. O maior sacrifício Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É dom de Deus. A cura é Deus quem dá. Ou o tempo da tua prova é Deus quem faz. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. O professor, nós estava ouvindo uma teleaula, ele diz assim: olha, enfatizar que o pecado de Naamã era o pecado, e muitas das vezes o que te afasta é essa lepra. Né, Paulinho? É a lepra que nos afasta, ou seja, o pecado é que nos afasta de Deus. Ele não quis receber esses presentes, porém ele tinha necessidade. Daria quase 100 mil reais, né, Paulinho? Você fez a cotação aí? Só a prata, né? Só a prata. Agora, se nós for colocarmos o ouro, era milhões. Eu acho que ele deveria chegar perto das casas dos milhões. Mas ele poderia usar esse recurso na escola dos profetas. Em recurso, as viúvas que ele mantinha ali, que o povo de Israel. Ele ganhou. Ele não tinha que prestar conta com ninguém, por exemplo, ele ganhou. Mas ele recusou, porque ele diz assim: olha, eu enriqueci a Eliseu. Ele poderia dizer: olha, eu enriqueci Eliseu. Está vendo aquele profeta lá? Ele tem o que ele tem hoje porque eu enriqueci ele. Ele não queria ficar devendo. A Bíblia diz: a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Ele completou aqui: a não ser o amor. A ninguém devais nada, a não ser o amor. É a única coisa que nós devemos dever, é o amor. Irmãos, esse foi o motivo da rejeição dos presentes. Ele não queria ficar refém. Falou: ó, Eliseu, olha, lembra quando você estava lá apertado? Eu te ajudei. E eu fui lá e te ajudei. Então você vai ficar devendo um favor para mim? Não é. Ele não queria isso. Ele queria mesmo é que a glória de Deus fosse revelada. A glória de Deus. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. A glória de Deus foi revelada lá no meio dos assírios. Agora imagine você, ele disse: olha, eu vou levar terra daqui, para que eu possa orar ao Deus de Israel, que aqui verdadeiramente há Deus. Aqui verdadeiramente Deus existe. E aí onde você está, você pode sentir a presença de Deus, como nós aqui nós estamos sentindo a presença do Todo-Poderoso. Porque é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que transforma, é aquele que liberta o cativo, quebra as algemas. Nesta manhã Deus está quebrando algemas aí no teu lar. Deus tem quebrado, irmãos. Na autoridade de Deus nós estamos falando isso. Ele não queria ficar refém a isso tudo. Amém, meus irmãos. Nós estamos vendo aí, né, um grande desafio para o homem de Deus diante da situação, mas sabia que ele só estava muito bem esclarecido em relação a isso. Ele só sabia qual era a intenção de estar ali. Com certeza ele tinha essa sensibilidade a respeito de Deus, de entender que ele jamais aceitaria esses presentes, porque de fato o fato ali era realmente o nome do Senhor ser glorificado, tanto na nação de Israel como nos reinos vizinhos, mostrar para o povo, né, que era o povo escolhido para que o nome de Deus fosse mesmo anunciado. Era o povo que muitas vezes entrava em contradição. Nosso irmão que disse também, Bruninho, do rei Jorão, um rei que idólatra e permitiu muitas coisas erradas no meio do povo, e vimos qual foi o comportamento dele diante da situação. Talvez, não vou fazer comparações, porque aqui não é o assunto, talvez se os presentes fossem para ele, talvez aceitaria, né? Então, assim, nós vimos uma situação complicada, e nós vimos bem, irmãos, que
eu quero até ressaltar aqui o tema do segundo tópico, né? Homens de Deus não se deixam vender. Aquilo que Deus nos dá, irmãos, não é por questão de base de troca, e sim para a glória de Deus. Vamos para o terceiro tópico, irmãos, que diz: por ganância, Geazi é cometido de lepra. E aí eu vou perguntar aqui para o nosso irmão João Paulo, né? O que levou Geazi a aceitar os presentes que Eliseu rejeitou? Amém, irmão Paulo. Irmãos, só enfatizando mais uma vez, a gente trouxe o valor, irmãos, para um exemplo, né? E é numa cotação antiga. Talvez tenha um irmão aí que é pesquisador, e o irmão vai achar alguma talvez contradição nos valores. Pode hoje estar até mais valioso, né? Mas é justamente para isso, para trazer esse exemplo e causar esse espanto, né? Para a gente ver o tanto, né, que ele poderia ter pego, mas ele rejeitou. Os reis antigos levaram bastante coisa, né? Tanto é na ocasião de Rainha de Sabá com Salomão. Exatamente, nós temos outro exemplo bíblico. Aqui, irmãos, o nosso irmão Paulo nos trouxe a pergunta, e a gente vê que a ganância, né, trouxe a lepra a Geazi. E por quê? Primeiro a gente vai enfatizar um pouco também sobre o profeta Eliseu. Ele não recebe, irmãos, rejeita. Por quê? Ele tinha experiências com Deus. Ele era um homem, como a Bíblia diz, e acho que é a melhor explicação possível, ele era um homem de Deus. Ele tinha visto, por exemplo, o azeite, né, multiplicar. Ele sabia que a prosperidade dele, né, e que as suas necessidades seriam atendidas por Deus. Porque Deus poderia fazer coisas sem limites, coisas impossíveis. O dinheiro, ele pode ser num grande valor, né, mas se você for gastando ele, um dia ele vai acabar. Mas o poder de Deus, a graça de Deus, ela não acaba. Em alguns capítulos anteriores nós vimos, né, que o azeite ele se multiplicou até que chegou o dia, né, que conseguiu pagar as dívidas e tal, né? Enfim, né, não vou citar os exemplos anteriores por causa do tempo, mas a gente vê, Eliseu tinha experiência, conhecia o Deus que ele servia, mas Geazi não sabia, Geazi não conhecia. Ele não tinha tido as mesmas experiências, não tinha as mesmas visões, não conhecia a Deus como Eliseu conhecia. E por isso, irmãos, ele foi acometido da ganância, foi acometido da lepra. Porque quando ele olhou um Ciro, uma pessoa que não era da sua terra, né, não era da sua mesma nação, vindo ali leproso, saindo com um milagre, ele pensou: peraí, meu senhor está deixando, né, esse homem sair aqui com tudo. Ele vem aqui, né, de graça, recebe o milagre e agora ele vai embora e ficou por isso mesmo? E eu aqui, né? Eu também, né? Eu preciso de algumas coisas, né? Porque ele não conhecia, irmãos, o Deus que ele servia, né? Por intermédio de servir o profeta, o homem de Deus. E aí ele corre atrás de Naamã, né? Conta uma mentira, né? Fala: agora mesmo chegou, né, alguns jovens, né, eles precisam, né? E meu senhor mandou vir buscar isso e aquilo. E Naamã, irmãos, ficou, né, daquele jeito: nossa, mas eu recebi um milagre, pode pegar, pode levar, né? Embora, irmãos, isso também pode trazer uma situação difícil para Naamã, até futuramente, se a gente for pensar, porque Naamã pode pensar assim: o homem de Deus é de duas palavras, porque ele rejeitou e agora ele está mandando o servo dele. A credibilidade não somente de Eliseu, mas sim de Deus. Exatamente. Ele indo atrás de Naamã, eu estava lendo, não sei se foi nesse comentário, que ele põe em risco, em xeque, a credibilidade do grande homem de Deus. Peraí, ele veio, não quis, agora quer? Agora quer? Surge uma questão aqui, né, irmãos? E Geazi mente, pega os presentes e volta. E a Bíblia diz que quando ele volta, o profeta Eliseu, né? Onde você estava, Geazi? Onde você foi? E Geazi fala: não, teu servo não foi para nenhuma outra parte, estou aqui. E aí o profeta Eliseu fala: olha, meu coração foi com você. Eu vi o que você fez, né? Um homem de intimidade com Deus, irmãos, que não se vende. Ele, irmãos, ele tem revelação de Deus. Ele era um homem de intimidade, ele tinha visto milagres, não era qualquer homem. Não dava para enganar Eliseu, irmãos, com uma conversa fiada dessa. Ele servia, irmãos, e tinha intimidade com o verdadeiro Deus, o Deus da verdade, né? A Bíblia diz: a palavra de Deus é a verdade. E ele tinha conhecimento, ele sabia quem era Deus. Então Geazi tentou enganá-lo, não conseguiu. E aqui, irmãos, eu deixo um comentário, né, um parênteses.
Então Geazi, ele se deixou dominar pelo amor do dinheiro. Né? E nós temos um versículo que vai dizer mais ou menos isso. 26, olha. É onde você está falando. Olha. Porém lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou sobre o seu carro, encontrar-te. Era isso a ocasião para tomardes pratas, para tomardes diversas olivais, vinhas e ovelhas, e bois, servos e servas. Exatamente. Então, era ocasião, o profeta pergunta? Era ocasião? Não era ocasião. Como que nós estamos fazendo? Como que nós estamos levando, né? Como que nós estamos colocando diante de Deus? Pelas pessoas aí fora. Exatamente. Deixa o exemplo de Geazi, irmãos, e a consequência para que a gente não faça igual. Exatamente. Então aqui, irmãos, ó, ele deixou-se dominar pelo amor do dinheiro. Nessa cobiça ele se desviou da fé e ocasionou para si uma consequência muito terrível. E a lição, né, e a Bíblia diz, né? A lepra que antes houvera em Naamã se pegou a ele e saiu diante do profeta branco como a neve. Meus irmãos, dispensa até comentários, né, esse assunto, de como já foi explicado para nós essa manhã, como que nós temos que guardar o nosso coração. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração. Geazi não guardou, né, pela sua inexperiência, mas poderia ter perguntado ao profeta, viu o exemplo, né, viu que não aceitou, por quê? Né? E, enfim, então nós temos, irmãos, que aprender, observar isso nessa manhã. Deus nos dá oportunidades, né? Deu oportunidade. Onde é que você foi, Geazi? Ele mentiu, né? Será que por um momento ele não viu o que havia acontecido, né? Quem era Eliseu? Não adianta. Em outras questões, mas só para complementar, a gente tem de querer enganar Deus, né? Deus sabe quem a gente é. Essa lição traz muito para nós. Eu já quero ir para a nossa conclusão, porque o nosso tempo também já foi, né? Mas eu quero falar com os irmãos sobre isso. Não adianta viver de aparência, né? É melhor ser sincero, verdadeiro, se humilhar, reconhece o que está acontecendo. Não adianta eu querer parecer para todo mundo, né? E aí, no final das contas, eu não sou, e aí eu sou leproso, né? É o porém, né? Pode ser importante, pode ser esse reconhecimento, ter dinheiro, ter tanta coisa, porém, não tem paz, não tem alegria e outras coisas mais. Então, só para a gente ir para a nossa conclusão aqui, irmãos, a síntese desse terceiro tópico é inadmissível que o servo de Deus negocie milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Não vamos querer esse reconhecimento. Não, a glória pertence a Deus, né? Conclusão, irmãos, texto base, né? Diz assim: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 11 e 12. Não foi como Naamã estava pensando, né? Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Então, meus irmãos, é dessa forma, mesmo que não seja da forma que você está pensando. Vai pelo caminho que o Senhor está te orientando. E vamos ter cuidado com isso, irmãos. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 9, né, o reinado de Joás. Mais uma lição dispensável para todos nós, como nessa manhã nós aprendemos. Só para a gente entender um pouco do assunto, né? Um jovem rei que, enquanto seguia os conselhos do homem de Deus, era bem sucedido. Mas depois da morte do seu mentor, se deixou levar por más influências e por maus conselhos e voltou à idolatria ruim. É o que nós estamos estudando nesse trimestre. Nós vamos aprender muita coisa. Eu quero já agradecer aos irmãos pela paciência, por estar aí ouvindo, pelos nossos pastores, por todos que nos ajudam, nossos comentaristas que se dispõem a estar aqui para nos ajudar a fazer esse trabalho tão maravilhoso. Nunca esqueço da nossa equipe técnica, né, irmãos, que está ali e faz isso acontecer, cada vez melhorando mais, para que os irmãos possam em casa receber melhor essa mensagem. E aqueles que também talvez não conhecem o Senhor possam ver também, que Deus possa abençoar a vida do nosso irmão Igor. Os irmãos que talvez não vê, né, fica ali atrás das câmeras, pode dizer assim, mas está ali fazendo esse trabalho tão especial, que Deus possa abençoá-lo, né?
Eu quero, irmãos, fazer uns convites especiais, que é na terça, quinta e domingo, nós temos nossos cultos através dos nossos canais de comunicação, Facebook, YouTube. Fiquem atentos, aí os irmãos talvez não tenham culto na sua congregação nesses dias, pode acompanhar ou acompanhar depois. Na quinta-feira tem o culto no programa Momentos com Cristo na TVM, 14.1, às 18h45, você pode acompanhar. Na minha congregação não tem culto às quinta-feiras, então eu posso acompanhar, né, o culto. Também, irmãos, reforçar aos domingos a nossa EBD aqui pela manhã, dos adultos no Facebook e YouTube aqui às 9 da manhã, também dos jovens e adolescentes pelos aplicativos, né, que são compartilhados aí às 10 horas da manhã, e a EBD das crianças no Facebook e também no YouTube aqui às 11 horas da manhã. Coloque as suas crianças para participar, para aprender. Nós estamos vendo que aquela menina adolescente apontou para, né, foi diferencial na vida de Naamã, então o ensinamento para o seu filho também é essencial. Também ressaltar aos irmãos que os nossos cultos presenciais, eles voltaram, né? Estão aí normal, já é o horário normal dos cultos. E também, irmãos, nossa EBD também aí voltou presencial. Vá para a sua congregação, participe lá também, né? É sempre para que nós possamos crescer e aprender cada vez mais. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Eu quero pedir agora no final, pedir para o nosso irmão Luciano, pedir para o Luciano fazer essa oração para abençoar todos nós, para que nós possamos cada vez mais crescer, mais abençoados pelo Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça nesse momento, porque passamos momentos tão maravilhosos na Tua presença. Que a Tua unção, que a Tua graça e que o Teu amor possa estar em cada lar nessa manhã. Pai bendito, Pai santo, é o que assim nós te pedimos e te agradecemos, crendo que o Senhor ainda opera milagres, opera sinais de maravilhas no meio do Teu povo, porque os sinais seguirão aos que creem. Pai bendito, Pai santo, é assim que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus possa te abençoar. Até o próximo domingo, na próxima escola dominical. Lembrando, a escola dominical é a maior escola do mundo.